Bom, como eu disse, meu objetivo não é aqui entrar numa discussão, num debate de terra plana ou terra esférica. Mas o meu objetivo é abordar profecias, principalmente relacionadas ao livro do Apocalipse. Só que para a gente abordar essas profecias, você precisa, pelo menos, ter uma visão como tinham os autores que escreveram, tanto no Velho Testamento, que quer seja na linguagem poética ou profética, eles estão abordando uma terra plana, e também no Novo Testamento, porque vocês vão entender, para quem estuda isso aqui é história, não é nem Bíblia, vocês vão perceber que até o século IV antes de Cristo, o entendimento predominante era uma terra plana. É só a partir do século IV antes de Cristo, com a ascensão da cultura helenística, o Império Grego, que começam a surgir os primeiros filósofos pensadores, né? Os primeiros filósofos com o pensamento de que a Terra talvez pudesse não ser plana. Então começou-se a evoluir a partir do século IV, século III, alguns pensadores, alguns filósofos com a ideia de que a Terra não fosse plana. E isso veio muito lentamente, muito devagar, essa ideia, né? Tanto que quando você chega no Novo Testamento, nos dias de Jesus, nos dias de Pedro, nos dias de João, você vai ver que a ideia predominante ainda era de uma terra plana, embora já houvessem filósofos que pensassem diferente. Durante toda a Idade Média, você vai perceber que isso foi crescendo lentamente, né? E talvez até com a evolução dos aparelhos, da tecnologia, começou-se a apresentar uma segunda opção, abordando então a questão da Terra ser esférica, né? E hoje a gente vê que são ensinadas nas escolas a ideia de uma Terra globo. Então, nós temos essas duas visões. O que eu quero abordar, já que a gente está falando de profecias bíblicas, eu preciso, irmãos, voltar para a visão dos autores na visão profética, tá? Então, essas duas colocações que eu quero fazer para vocês. Hoje é ensinado nas escolas uma visão de uma terra globo, né? Uma terra esférica que está num universo que ele é imenso. Porém, eu quero abordar no vídeo de hoje, né, depois dessa introdução, eu quero abordar uma terra plana, né, e não esférica. Por quê? Porque quando você olha para a Bíblia, você precisa entender a linguagem que eles têm para poder entender a revelação das profecias que foram dadas. E você vai ver que tanto no Velho Testamento, como no decorrer dos próximos vídeos, porque eu não vou encerrar isso hoje, né? Nos próximos vídeos, quando a gente for ler Pedro, ele fala de uma terra que está dentro da água. Você vai ver João nas profecias do Apocalipse, ele aborda a visão de uma terra plana. Tá? Então a gente precisa entender. Então, a minha escolha nessa abordagem profética vai ser usar a mesma linguagem que a Bíblia usa nos livros proféticos, de uma terra plana, tá bom? Então, tendo colocado esses parâmetros, essas diretrizes para que você entenda, eu quero abordar aqui hoje alguns textos falando apenas sobre o formato da Terra, para que nos próximos a gente possa entender melhor como essa visão, né, do primeiro, segundo e terceiro céu, eles estão apontando, eles estão conectados com o tabernáculo, tá? Então eu gastei todo esse tempo para fazer essa introdução. Agora daqui para frente, a gente vai ler hoje alguns textos que falam sobre o formato da Terra numa visão bíblica, às vezes poética, às vezes proféticas, conectadas até mesmo a profecias que vão estar apontando para o tempo do fim, tá bom? O primeiro texto que eu quero abordar é justamente o texto que vai falar sobre a criação. Gênesis 1, onde a gente vê ali a Terra sendo formada. Então, neste texto, vamos ver que no texto em que fala da formação da Terra, eu botei ali uma imagem
de como era o pensamento nos dias em que Gênesis foi escrito. Porque vale lembrar que os primeiros filósofos e pensadores que começaram a abordar a visão de uma terra esférica surgem ali por volta do quarto século antes de Jesus, com o surgimento do Império helenístico, né, a cultura helenística, com o Império Grego, a ascensão do Império Grego, né? E ainda assim ela foi se difundindo muito lentamente. Quando o Pentateuco foi escrito por Moisés, o entendimento que se tinha na época era de uma terra que ela era redonda, circular, no sentido de ser circular, mas era plana. Então, quando a gente lê Gênesis 1, você tem que ter isso em mente. E olha só como Gênesis 1, ele relata a criação da terra. Eu vou ler para vocês e a gente vai comentar. Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus céus e terra. Algumas Bíblias traduzem céus no plural, outras céu no singular. Mas a ideia, quando a gente analisa o todo da Bíblia, é como se Deus criasse céus, os três céus. Deus criou os céus e criou a terra. Só que a terra, você vai ver que quando Deus cria, ele cria um imenso mar. Olha só o que o texto diz para nós. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É como se quando a gente olhasse para esses três céus, aqui embaixo fosse um imenso abismo aonde só haviam águas, né? Um imenso mar. E aí o texto vai dizer para nós assim, ó, e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Olha que lindo isso. Quando a gente olha para esse formato, onde você vê aqui os três céus, né, primeiro, segundo e terceiro céu, você vai ter aqui uma espécie de o céu onde Deus habita, o trono de Deus, embora Deus não se limite apenas a essa estrutura, né? Isso tudo foi criado em Deus. Deus sempre existiu muito antes de tudo isso. Você vê que assim, ó, Deus habita nos céus. Você vê nessa estrutura aqui como se fosse uma espécie, a gente vai falar disso mais adiante, como se fosse um lugar onde estão todas as hostes celestiais, né? As miríades e miríades, eles ascendem ao trono de Deus, ao redor, como se fosse uma espécie de sala do trono, para louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, mas esse segundo céu é como se fosse um lugar de habitação da criação celestial de Deus. Só que nesse lugar de criação você vê também a manifestação de Deus, porque você vai ver aqui, ó, um exemplo no candelabro, você vê as 7 chamas. O candelabro aponta para a igreja, o candelabro aponta para a palavra de Deus, aponta para muita coisa, mas aponta para o Espírito também. Você vê as 7 chamas, que são os 7 Espíritos que estão diante, na frente do trono, da arca, estão diante de Deus. E você vê que o Espírito, ele pairava aqui, ó, ele está em cima das águas. Então, você vê como se a criação aqui só houvesse mar, só houvessem águas. Essa é a narrativa de Gênesis. O Espírito pairava sobre as águas. Só tinha água nessa parte, nesse primeiro céu, né? Então, quando ele diz assim, ó, Deus criou céus e terra, e a terra era sem forma e vazia, e aí ele diz, havia profundeza do abismo. Você vê que ele diz assim, só existia água, tá? Então só existia água. Agora olha a continuidade do texto. Versículo 3. Versículo 2 diz, o Espírito se movia sobre a face das águas, só tinha água, como se fosse um imenso mar. E o 3 vai dizer, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite, e foi a tarde, a manhã e o primeiro dia. Então, no primeiro dia da criação, Deus criou os céus, né? Criou os céus e criou a terra. O que era essa parte da criação que envolve o primeiro céu, que envolve a terra?
águas, somente água, não tinha mais nada, só águas, como se fosse um imenso abismo de águas profundas. E aí Deus faz separação entre a luz e as trevas. A luz sempre existiu, vocês vão ver lá em Isaías que Deus ele chama a luz, né? Ele faz com que a luz se manifeste, mas as trevas precisaram ser criadas. Porém, quando Deus faz separação, ainda não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, não havia nada, mas já havia dia e noite. Olha que mistério maravilhoso, não é verdade? E você vê que as águas, elas eram como se fosse um abismo profundo, como um oceano profundo, e espírito pairava, ele estava acima das águas, tá? Então, olha a narrativa do segundo dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Tá? Eu já vou explicar isso para vocês. Haja uma expansão no meio das águas e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam acima da expansão. E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas, né, que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão de céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo dia. Agora eu vou tentar explicar para vocês e eu queria que vocês entendessem. Nos dias de Moisés, né, quando foi Moisés o autor do Pentateuco ali, pelo que a gente tem o entendimento, né? Existem algumas outras pessoas que terminaram de escrever algumas porções, pelo que a gente sabe, mas porém Moisés é tido como o autor principal ali do Pentateuco, os primeiros 5 livros. E nos dias de Moisés ainda não tinham esse pensamento que surge depois no Império Grego, né? Não tinha essa visão. Isso surge muito depois de Daniel, que Daniel pega o Império Babilônico, que ainda se pensava numa terra plana. Daniel pega o Império dos Medos-Persas, e depois dos Medo-Persas, quando vem o Império Grego, né, é que surge essa ideia de uma terra esférica. Até então, o registro bíblico, quando o Gênesis 1 foi escrito, era de uma terra plana. Então, quando ele fala sobre isso, olha o relato que está sendo dito. No primeiro dia, Deus fez os céus, né, criou os céus, e quando Deus criou os céus, no primeiro céu aqui, que ele vai chamar de terra, só havia água. Era como um mar imenso. E aí, no segundo dia, depois de Deus criar céus e terra e fazer separação entre dia e noite, trevas e luz, olha só o que o texto diz para nós. Olha só como é que foi a criação. Haviam só mares, mas aí Deus ele vai fazer com que se crie uma expansão. Imagina o mar, e aí Deus faz assim, ó, com que no meio do mar, no meio das águas, o texto diz, criou-se uma expansão. Então, é como se fosse assim, ó, uma imensa bolha no meio da água, tá? Então, o texto diz assim, ó, essa expansão que a gente leu, dependendo da tradução, vai dizer que Deus criou um firmamento, algo para firmar uma separação dentro da água, né? E olha só, o texto ele diz para nós assim, ó, e haja uma expansão no meio das águas. Aí as pessoas vão dizer, não, no meio é porque Deus criou no meio e tinha água dos dois lados. Não, a visão bíblica havia um oceano e Deus criou uma expansão no meio e havia água em cima e embaixo. Não está falando de lá, está falando águas em cima e embaixo. Tá? Então, olha o que o texto diz para nós. Algumas pessoas vão dizer, não, mas era só as nuvens, né? As águas de cima são as nuvens. Não, não é essa a questão. Você pode ver na própria leitura do texto que a visão que eles tinham, né, era essa. E olha o que o texto diz. Haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas, entre águas e águas. Aí o versículo 7 diz assim, ó, e fez Deus a expansão, não tinha nada, Deus fez uma expansão, expandiu, né, um firmamento, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. Perceberam? Não são nuvens, está falando de águas sobre a expansão.
E olha só o que o texto ainda continua dizendo para nós. E assim foi, e chamou Deus a expansão de céus. Por isso que a gente diz assim, ó, que essa primeira parte aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa primeira parte da expansão é o primeiro céu. Tudo que engloba o que está embaixo da terra, a gente já vai falar sobre isso nos próximos vídeos, o que está na terra, as montanhas, as árvores, o que está na atmosfera desse céu, como as nuvens, o sol, a lua, as estrelas. Nessa narrativa dos livros poéticos e proféticos, era essa visão que se tinha. O primeiro céu, ele comportava tudo isso. O segundo céu já fala de um céu espiritual, grave o que eu vou dizer. Perceba, vou mostrar isso para vocês no tabernáculo, olha só que legal. Só para você não perder a revelação. Quando você fala do átrio exterior, o átrio exterior era iluminado durante o dia, né? O átrio exterior ele era iluminado durante o dia pelo sol e à noite pela lua e as estrelas. Lembra no primeiro dia que Deus criou a separação entre o dia e a noite, a luz e as trevas? Então, luz e trevas, você vê que Deus fez essa separação e isso engloba primeiro, segundo e terceiro céu. E Deus é luz, Ele é quem ilumina o primeiro céu. Você vê que no segundo céu existe ali um candelabro que fala do próprio Espírito de Deus iluminando o segundo céu, né? Fala as 7 chamas de fogo, que são os 7 espíritos que estão diante do trono. Então você vê que o segundo céu ele não é iluminado pelo sol, pela lua, pelas estrelas. O segundo céu é iluminado pelo próprio Espírito. Fala de um lugar que também é divino, é celestial. Mas a terceira parte do tabernáculo, a parte de fora, não tinha luz. Era o sol, a lua e as estrelas, que iluminavam durante o dia ou durante a noite. Que isso nos mostra no quarto dia, quando o sol e a lua são criados para governar e servir como sinal na terra. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Veja que quando a gente fala de Sol e Lua que vão ser criados só lá no quarto dia, eles estão conectados com o átrio exterior, não com o lugar santo. O lugar santo era iluminado pelo candelabro, que aponta para as 7 chamas, que aponta para os 7 espíritos que estão diante do trono, e o lugar santo era iluminado pela própria glória de Deus. Tá? Então, perceba que Sol, Lua e estrelas estão conectados ao primeiro compartimento, que é o átrio exterior, que fala do primeiro céu, tá?